Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, que Deus abençoe, ótima manhã. Estamos aqui neste domingo de manhã, mais uma vez aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, e entendendo os planos e projetos de Deus para as nossas vidas, para a sua vida que está aí conectado conosco também. Bastante sensibilizado diante da situação que hoje nós vivemos no mundo, principalmente no Brasil, da pandemia que tem trazido muitas dores nos lares, né, pastor? Sim. E hoje pela manhã, iniciando esse momento de intercessão, não tínhamos conhecimento, filho de uma prima nossa, e estávamos orando por ele, foi levado para Goiânia, para UTI, e hoje pela manhã ele veio a óbito. E o pastor também me contando, de um pastor muito amigo dele, supervisor ali, né, de campo, né, pastor? Do Campo da Fama, veio a óbito também essa semana, né? Sim. É um desafio que todos nós enfrentamos no dia a dia, nesta situação de pandemia. Mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, o Senhor que nos guarda, nos livra e nos sustenta. Está nos cuidados de Deus, né, pastor? E hoje nós temos aí este tema maravilhoso, que o Senhor Jesus cura hoje. No meio de tantas mortes, no meio de tantas doenças, no meio de tantas enfermidades, mas continuamos crendo e Jesus continua fazendo. Nós continuamos crendo e Jesus continua operando milagre. Ele não deixa de fazer milagre. Ele não deixou de fazer milagre. Nós temos aí a nossa leitura de hoje, que está em Isaías, capítulo de número 53. O texto que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus capítulo 8 também fala, no versículo 16 e 17, e chegado a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aí, graças a Deus, nós temos esse conforto, nós temos essa confiança que o nosso Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Oremos. Pai, neste momento, ó Deus, Senhor amado, nós te louvamos, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado por esta manhã, em estarmos aqui, ó Deus, aprender a Tua palavra, Senhor, mais uma oportunidade em poder, live, meu Deus, aprender, Senhor, estudar e compartilhar a Tua venha palavra. trazer o entendimento. Sim, ó Deus, abre o nosso revelação entendimento, da abençoa os verdade, Teus filhos, que possamos, mesmo ó estando Deus, presente, alcançar os objetivos mas eles estarão os quais o participando Senhor e tem ouvindo, meu proposto Deus, através dessa em lição nessa nome manhã. do Senhor Que Deus os Jesus. abençoe, Abençoa, direciona. visita-nos aqui nesta manhã, Em ó nome Pai. do Senhor Jesus. Em nome de Suas Jesus. misericórdias. Amém, amém. Graças a Deus. Então, nós podemos considerar que a cura da enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, né? Então, o Senhor Jesus foi levado como um cordeiro, né, ao matador. E o texto, né, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Graças a Deus. E aí, pastor, vamos lá?
Então, o assunto de hoje é um pouco polêmico, não podemos negar, né, que há polêmica dentro desse assunto de hoje, cura divina, né? Mas o tema não é cura divina, o tema é Jesus cura hoje, né? É uma afirmação, não é uma pergunta, não está perguntando se Jesus cura hoje, não. É uma afirmação, Jesus cura hoje. Então, para você que tem dúvidas se ainda há milagres, se foi apenas no tempo dos apóstolos, no ministério de Jesus, então acompanhe o Edificando com a Palavra desta manhã e você será esclarecido através da Palavra de Deus que nós vamos agora comentar aqui, né? Através dessa live. Amém. Então vamos lá, né? Nós temos de uma maneira bem clara que em todo o tempo Jesus curou. Nosso Deus é o Deus que sara, né? Então vamos aí, né, pastor? A cura divina na Bíblia. Então, a cura divina na Bíblia, ela está relacionada, né, com alguns cuidados, algumas prevenções, né? Vou pôr minha máscara também, né? Nós queremos aproveitar esse momento, está falando de saúde, falando de cura, né? E uma das coisas interessantes, né, que a gente vai ver na palavra de Deus são os cuidados, né? A prevenção é bíblico, né? Porque Deus não quer que as pessoas adoeçam, Deus não quer que o seu povo seja doente. Então, a cura divina na Bíblia, né, está relacionado com isso, né, com a saúde da população. Deus queria que o povo fosse sadio, né? Então, quando você olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vê que as doenças estão relacionadas ao pecado, né? Às desobediências. Aí você vai falar assim, mas tantos crentes que adoecem, tantos... Pode ser que eles não cometeram o pecado, mas eles estão sofrendo consequência de outros que pecaram e que através de outros vieram as doenças, né? Exato. Mas a igreja tem que fazer a sua parte. Em tempos de pandemia, a igreja precisa dar o exemplo, né? Sempre orar pelas pessoas, sempre aconselhar as pessoas, né? E a promessa que nós temos é de que Deus nos guarda, Deus nos livra. Mas nós vamos ver no final aqui desse assunto que nem sempre nós estamos isentos de adoecer. E precisamos entender, no final você vai ver aqui, que qual o propósito dessa enfermidade, né? E é um assunto muito interessante, mas uma coisa que nós já queremos destacar aqui é que Deus não tem interesse em que ninguém adoeça para que Deus possa operar um milagre. Ele diz, não porei sobre ti nenhuma enfermidade das que pus sobre os egípcios. Amém. Né? Deus fala para Israel, né? Garantindo que Ele é o Deus que sara. Exatamente. Porque eu sou o Senhor que te sara, né? Então, Deus cura, Deus curou no passado e continua curando. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós vemos que Deus já se preocupava lá no início com relação à saúde pública do povo dele, né? Pública, exatamente. E Deus é que cuidava do povo, né, pastor? Então vamos ver isso. Amém? Exatamente. Então, é interessante que
existiam as doenças graves naquele tempo, e essas doenças era Deus que curava, porque os profetas curavam as pessoas da lepra. As pessoas iam até o profeta orava, né? E como o profeta Eliseu curou Naamã, né? Então, nós queremos destacar aqui que muitas doenças eram curadas milagrosamente, né? Então Deus sempre curou o seu povo, curou as pessoas, né? É importante você buscar a cura, porque faz parte do processo, a busca, né? Muitas pessoas não foram curadas porque não foram até o profeta, não procuraram Deus e não receberam a cura. Mas dentro deste contexto a gente vemos aí sobre as recomendações dos dias de Moisés, da parte de Deus, sobre o cuidado da saúde e a prevenção, alimentação correta, cuidado de higienização, porque o povo judeu, o povo de Deus, era um povo muito cuidadoso, criterioso com relação a esse aspecto, justamente por orientação divina dada a Moisés, né? Sim, falando de cura divina, né? Então, você vê um assunto bem atual, essa questão do Ministério da Saúde, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, educando, ensinando as pessoas atualmente aquilo que a Bíblia, já no Antigo Testamento, Levíticos, capítulo 15, procure na sua Bíblia Levíticos, capítulo 15, e você vai ver as orientações de Deus para o povo com relação à higiene, né? O lavar as mãos, o lavar as roupas, o tomar banho, o cuidado com o doente, como deveria manusear, e ao manusear, dependendo da enfermidade, né, ou da contaminação que a pessoa portava. Então, está ali em Levíticos, teria capítulo que ficar 15, de quarentena, afastado. As pessoas, né, teriam que ficar um dia isolado, teriam que ficar uma semana isolada. Dependendo da gravidade. Dependendo da gravidade da doença. E as pessoas que portavam algum tipo de doença ou algum tipo de contaminação, Deus orienta aqui em Levíticos capítulo 15 as formas, né, de lavar as mãos, de lavar o corpo, tomar banho, de lavar as roupas, né? Então, isso que nós estamos vivendo hoje, Deus já orientava o seu povo desde a antiguidade, né? Os cuidados com a higiene pessoal, porque Deus não queria que o povo adoecesse. Cuidado. Quer dizer, hoje com essa pandemia, as pessoas veem ter mais cuidado, né, sobre a higienização das mãos e tudo mais, devido à contaminação. Mas isso Deus já exigia, tinha as instruções para o povo dele lá há muitos anos atrás. Já. Não é nada novo, né? Então, aqui, ó, a gente está vivendo no tempo da graça, né? A igreja, só que a graça, ela não nos isenta das nossas responsabilidades, né? Exato. E aquilo que Deus orientou, né? A graça, ela não pode de maneira nenhuma, né, ser mais fraca do que a lei. Ela é mais exigente do que a lei. Ou seja, se na lei era pecado o adultério, Jesus fala que na graça, só em pensar em cometer o adultério, em olhar já cometeu. Só em olhar com intenção impura para uma mulher, entendeu? Então, os cuidados, né, com a higiene são essenciais e é bíblico, né? A cura divina na Bíblia. Então, a prevenção de doença também é bíblica. Que coisa interessante, né? Amém. No Novo Testamento nós vemos aí a atuação de Jesus, né, pastor? Curando bastante, muitos milagres, e nós vemos que a dependência de Israel de Deus é muito grande com relação à questão de saúde, né? Sim, naquela época muitas pessoas viviam doentes, estavam doentes, né? A medicina
não era tão avançada, né? É. Então, por causa disso, existiam muitas pessoas doentes e Jesus exerceu o seu ministério pregando e curando as pessoas, né? Porque isso faz parte do ministério da igreja. A igreja tem que continuar orando, a igreja tem que continuar visitando, a igreja tem que continuar tendo compaixão das pessoas. Não podemos viver como se Deus não curasse mais, né? Então, nós temos que entender que Deus continua curando. Jesus cura hoje. Nós aqui, muitas vezes, deixamos de ministrar essa cura. Deixamos de exercer a fé, né? Exercer, né, essa autoridade para expulsar os demônios e curar as enfermidades. Exato. Tem que ter compaixão. Jesus teve compaixão das pessoas e curou muitas enfermidades, expulsou muitos demônios, porque Jesus tinha compaixão das pessoas. Era a forte motivação dele, né? Quando, ao ver o estado, a situação daquelas pessoas, quando Jesus realmente ele fazia o milagre, ele curava as pessoas devido ao quadro, ao sofrimento que existia ali, né? Mas vamos ver a cura divina como parte da salvação. Qual a relação, né? Nós vemos que tem uma ligação muito grande, né? A obra da salvação. Jesus, na verdade, ele veio salvar o homem da maldição do pecado, né? O pecado traz doença, traz dores, traz sofrimento. Então, vemos que a obra redentora de Cristo abrange todo o pacote, né? Sim. Isso faz parte da graça, né? A cura divina como parte da salvação. Então, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então, esse socorro, essa graça, esse favor imerecido, né, trouxe também a libertação dessa opressão maligna através do pecado. Ou seja, o pecado trouxe essas consequências de morte, né, de sofrimento, de enfermidade. É por isso que a cura, ela tem que seguir a pregação do Evangelho, né? O Evangelho, a salvação, não é só a salvação da alma, né? Não é só a libertação espiritual, mas também a libertação física, né? A cura das enfermidades físicas. Né? Caminham juntos, né? Juntos. Nós vemos no Novo Testamento aí, Jesus curava, né, do físico, e logo em seguida ele curava da alma também, ferida do pecado, né? Vai e não peques mais, perdoados são os teus pecados. Então Jesus fazia a cura do físico, fazia a cura espiritual. Exatamente. Caminham juntos, né? Caminham juntos. E Marcos, né? Marcos capítulo 16, né? Marcos 16, né? Ali mostra claramente que a cura, né, tem que andar junto com a salvação. Jesus disse por todo mundo. Os milagres de Jesus, né? Pregar o Evangelho, toda criatura, quer dizer, aquele que for batizado, aquele que crer que for batizado será salvo, porém que não crer será condenado. Então, aí a pregação leva Oramos as mãos sobre os enfermos. A pregação, né, leva as pessoas à conversão, né? Mas aí ele dá sequência dizendo, né? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Amém. Né? Imporão as mãos sobre os enfermos. Glória a Deus. E eles ficarão curados. Glória a Deus. Deus. A cura divina, como parte da salvação, é exatamente isso. A igreja exercendo a sua autoridade, né? Como Jesus deixou, ide por todo mundo, né, pregar o Evangelho e curar os enfermos. Amém. E aí Tiago capítulo 5, né, versículo 14, 15, ele fala que nós precisamos ungir os doentes, né? Isso. Se tem alguém doente, chama o presbítero da igreja para que possa ungir com óleo e a doença será curada. Nós estamos aqui, nós temos o texto, né? Sobre esta
Em Marcos também fala, quando Jesus otorgou autoridade para os discípulos, que eles expulsavam muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Marcos capítulo 6, versículo 13. Então, às vezes, as pessoas perdem a sua fé, mas elas deixaram de exercer, né, a sua autoridade. Por algum motivo, deixaram de praticar. Eu volto aqui a lembrar da cura do oficial sírio, né, Naamã. Ele foi até o profeta Eliseu e o profeta mandou que ele se lavasse no Jordão. Isso. Né? E ele não quis, ele preferiu voltar, né? Então, um dos seus empregados o aconselhou que ele obedecesse, que não era nada difícil tomar aqueles 7 mergulhos no Jordão, né? E o resultado é que ele foi, tomou os mergulhos no Jordão e ficou curado. Amém. Então ele poderia ter voltado sem a cura. Então o que acontece muitas vezes você não está tendo mais milagre, não está tendo mais cura, mas está tendo ainda fé para proceder conforme a Bíblia, está tendo ainda jejum, está tendo ainda oração, está tendo ainda ministração, está tendo ainda campanha de oração para envolve muitos fatores, né? Está tendo imposição de mãos, está tendo unção com óleo sobre o doente. Então, às vezes não está tendo. Às vezes a pessoa, pastor, não está procedendo com a orientação bíblica, então não está acontecendo o milagre. As pessoas hoje é um hábito, né? Muitas das vezes está enfermo. A gente antigamente, não é por falta de ensinar, a gente sempre já ensinamos várias vezes aqui, mas a gente, quando adoecia, um crente adoecia, logo imediatamente mandava um aviso: ó, pastor, estamos aqui com uma criança enferma, ou minha mãe está enferma, ou meu pai está enfermo, e o pastor ia lá orar, ungir, né, e tudo mais. Orar e tudo mais. Hoje a gente não vê mais as pessoas, está doente, antes de ligar para o pastor, para o ministro, para um obreiro, ou seja, para quem for, para orar para os enfermos, para orar para aquela doença, já toma providência de ir no médico, marca uma consulta, corre atrás de um remédio, alguma coisa. Não há aquela iniciativa, não, primeiramente vou orar, primeiramente vou ligar para o meu pastor, para a minha pastora, ou para o meu irmão, né, um homem de fé, uma mulher de fé. Tem uma facilidade imensa para ligar para um profeta para receber uma mensagem profeta, né? Mensagem de revelação e tudo mais. Mas na hora da enfermidade, às vezes, falta fé. Senão eu vou ligar para o meu pastor. Esse pastor ora por mim aí, eu estou passando mal, estou sim. Você entendeu? A gente vê antigamente a gente tinha mais o exercício, a gente buscava mais isso. Hoje a gente não vê, as pessoas parece que não está faltando essa dependência, essa confiança na oração. Você entendeu? E Jesus falou que os doentes precisam de médico. Né? Jesus falou, os doentes precisam de médico. Exato. Porém, nós temos que entender que há propósitos, né? Pode haver um propósito de Deus na enfermidade. Deus pode querer salvar um médico através de uma enfermidade. Como? O médico conhece que a enfermidade é para a morte. Então, se ele está tratando de um paciente para a morte e acontece um milagre na vida dessa pessoa, o médico vai reconhecer que foi um milagre. Exato. Né? Essa enfermidade não era para a vida, mas alguém orou, alguém ministrou, a igreja dessa pessoa orou, então o médico falou: poxa, Deus curou essa pessoa, não foi a medicina, entendeu? Então, Deus permitiu que fosse para o hospital, que tivesse um atendimento, para a glória de Deus se manifestar na vida do médico. Né? Então ele foi curado através dos recursos da medicina, mas por milagre de Deus. Foi Deus que guiou as mãos do médico. O médico vai ficar admirado porque ele conseguiu aquilo. Conseguiu reverter aquele quadro de morte, né? Então. Amém.
Então, nessa caminhada junto aí da salvação, nós temos, né, a salvação, que muitas vezes ela é bem ampla, né? Ela tem uma abrangência muito grande, como nós vemos aí, né? E nós vemos que às vezes a salvação ela tem um aspecto de livramento, né? Como no Antigo Testamento, salvação das enfermidades, né? E um livramento das enfermidades também. Mas na verdade, dentro deste contexto, a cura divina como parte da salvação, nós vemos que a salvação é um plano de redenção, né? E que Deus tem para todos, né? Tem para todos. Tito capítulo 2, né? Tito capítulo 2, versículo 11, né? Veja bem esse versículo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Amém. Graças a Deus. Então está aí. E a cura divina, né? Que é o milagre que acontece muitas vezes junto com a salvação, né? Jesus salva e Jesus cura, tudo ao mesmo tempo. Pastor? Quantos milagres maravilhosos Jesus realizou, né? E ele é o médico dos médicos, né? Ele é o médico dos médicos. Salvação e cura. Nós vamos aí para o terceiro tópico aí, né? Salvação e cura. Vamos ver que é completa. É uma obra completa que nós já abordamos aí. Que essa salvação, ela alcança não somente a alma, né, mas alcança também o físico, né? Alcança também o físico. Imagina que uma pessoa, pastor, que vivia nas drogas e que ele foi salvo. Temos aí um milagre, né? Do físico e da alma, né? Pessoa que era dependente de bebida alcoólica, vivia doente, enfermo por causa daquele vício, e ele é salvo. Entra dois milagres aí: a salvação da alma dele e mais a salvação, a cura do corpo, que agora ele já não faz mais uso daquilo, né? Não vai ficar aquela pessoa doente, debilitado, né? Por quê? Porque a salvação abrangeu tudo, né? Tem o Salmo 103, né? Diz que é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Então, está falando de salvação e de cura física. Amém. Né? E Mateus capítulo 9 conta a história do paralítico, né? Que Jesus diz assim: os teus pecados foram perdoados. Olha aí. Então entrou com a salvação na vida dele. Glória a Deus. E depois diz: toma a tua cama. Amém. Levanta e anda. Amém. Glória a Deus. Então, a cura da alma, a libertação espiritual, a salvação é acompanhada da cura física, como o pastor acabou de falar, né? É Ele que perdoa as suas iniquidades, iniquidade é pecado, né? E sara as tuas enfermidades, enfermidade é doença. Exato. Muito bem, dando assim uma rapidinha passada aí, em Isaías capítulo 53, o versículo 3 e 4, e nós vemos aí como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual, né? Sim, o que nós entendemos, né? Que Jesus, né, Ele veio com compaixão, com misericórdia, né? Então, esse texto de Isaías, né, ele é muito importante e a gente tem que fazer a aplicação dele para a nossa vida, né? Porque verdadeiramente, né, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então nós precisamos, né, entender que as misericórdias do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida e que Deus
não tem prazer no sofrimento de ninguém, na doença de ninguém. Então nós devemos receber esta palavra. Amém. Né? Glória a Deus. Porque realmente Deus tem misericórdia de nós. Porque essa palavra também aí de levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, 1 Pedro 2,24, esse último texto aí, que fala da salvação e fala do físico também, né? O próprio corpo, né? Ele nos substituiu. Essas dores, sofrimento, né? Foi para nos trazer vida abundante, nos trazer cura, nos trazer, né? O ministério de Jesus, na verdade, destacou muito nessa área dos milagres, das curas, né? Chamou atenção, porque era um povo oprimido, doente, não só da alma, mas do corpo também, né? Mas antes de passar aqui para o último tópico, eu quero cumprimentar vocês todos aí, Deus abençoe, né? Obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Tá aí a irmã Sueli, está sempre conosco, ela participa sempre, mais a irmã Cleide e outras irmãs também, um grupo muito bom na nossa live aí no domingo pela manhã, na quarta-feira no Florescer na Família, né? Tá sempre conosco, irmã Lúcia, irmã Márcia, né? Pessoa muito querida também, minha sobrinha Aniele, Deus abençoe, irmã Cleide, irmã Sueli, todos vocês e os demais que às vezes não colocou nenhum comentário, mas está online ali participando da nossa live. Vamos estar orando por vocês no final da nossa palavra aqui, amém? Então vamos para o último tópico que fala sobre a cura divina e os desafios atuais. Aí está, né? Muito desafio. Nós vamos ver que é uma diversidade muito grande, né? E muitas vezes o problema, ou ele é físico ou ele é espiritual, né? Então, é importante, né, a gente comentar esse último tópico aqui, né, mas buscando um esclarecimento do Espírito Santo para que nenhum engano, né, e nenhuma dúvida paire sobre a nossa cabeça, né, através desse tópico aqui, né? Porque esse tópico ele traz, né, alguns comentários que pode haver distorção. Então, é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus? Então Deus escolhe aqueles que vai querer curar ou não? Então as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Então, aquilo que eu falei, tome cuidado para você não ser enganado, né, agora através desses comentários assim. Então, eu pequei ou eu não pequei, entendeu? Pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades, né? Então, não estou dizendo que aquela pessoa que está doente pecou, mas ele pode estar recebendo consequências, né, da sociedade, né? Por exemplo, alguém que não, por exemplo, agora, uns têm o cuidado, alguns usam máscaras, lavam as suas mãos, mas outros já não têm o mesmo cuidado, entendeu? Pode estar transmitindo para alguém que tem o cuidado. Exato. Entendeu? Consequência do... Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado, entendeu? Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, né? No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Posso ler aqui a referência de João 5,14? Sim, pastor, por favor. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus disse aí. Então, é muito importante a gente entender que nós estamos sujeitos às doenças por causa
das consequências do pecado da humanidade, né? Não o pecado de um indivíduo. Não é que você adquiriu uma doença que você pecou para adquirir essa doença. Não, mas essa doença existe como consequências dos pecados da humanidade. Como estamos hoje vivendo o sofrimento dessa pandemia, né, pastor? Exatamente. Que isso vem do quê? Da ganância do homem, do poder, né, do abuso de autoridade e assim por diante, né? Que gera hoje as nações, né, querem, né, ser poderosas, está em primeiro lugar, né? E quer dominar. O império, sempre na história tem um que quer ser o império dominante, né? E todo império um dia tem o seu fim, né? Com certeza. Muito bem, vamos ao segundo tópico, as enfermidades entre os crentes. É uma polêmica, né? É uma polêmica, mas eu volto a dizer, nós estamos sujeitos, né, aos mesmos acontecimentos, aos livramentos de Deus, porém, nós também adoecemos, nós também recebemos não de Deus, e por mais que seja confuso, né, mas Deus não cura todas as pessoas. E pode acontecer de alguns servos de Deus portarem doenças, né, que Deus não lhes permite a cura por um motivo que será revelado na eternidade, né, como era o caso do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e há quem diga que era um tipo de enfermidade que ele tinha orado pedindo a Deus que tirasse, e Deus falou: a minha graça te basta. Entendeu? Então Paulo era incomodado com uma situação, ele disse que era um espinho na carne. Então dá a entender que era uma doença, uma enfermidade que ele tinha, e ele pediu a Deus umas 3 vezes, orou, né? Orou para que Deus tirasse aquela enfermidade, aquele espinho na carne, e Deus não tirou. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Amém. Então Timóteo tinha uma doença no estômago, né? E Paulo até orientou que ele tomasse um pouquinho de vinho por conta da enfermidade que ele tinha no estômago. Né? Então, grandes homens de Deus tinham algum tipo de enfermidade. Então, grandes, a gente tem conhecimento, né? Uhum. Quantos pastores agora nessa pandemia, pastor Ismael, foram recolhidos, né? E enfrentando muitas vezes hospitais, pessoas doentes, ou se relacionando, expondo a pessoas que estavam com o vírus e não foi falado, não foi revelado, né? E a pessoa contaminou e o organismo não resistiu à ação do vírus. Então, muitas pessoas, né, servos de Deus, homens de Deus, quantas vezes esses homens já oraram para outras pessoas e foram curadas? Né? Então, mas nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes a essa situação, né? A questão de doença, né? E nós temos que entender uma coisa, que mesmo Deus não querendo que a gente seja doente, mas há um tempo determinado para todas as coisas, né? E por mais que seja bom uma morte natural, mas a morte ela só quer uma desculpa, né? E quando chegar o tempo, de alguma forma vamos morrer. Não devemos entrar em desespero por causa da doença. Devemos ter confiança em Deus, né? Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. É o ciclo da vida, né, pastor? E eu conheci um pastor lá em Goiás, em Goiânia, pastor Antônio de Jesus. Pastor Antônio de Jesus Dias é um dos pastores que mais visitou doentes, um dos pastores que mais visitou hospital, cadeias.
lares, ministrando cura, ungindo pessoas, né? E depois ele morreu com Covid, né? Coisa tremenda, Então, né? Com certeza ele chegou o tempo dele e ele partiu para a glória. Foi um pretexto, né, pastor? De uma maneira ou de outra, Deus já tinha um plano de recolher ele e assim por diante. Agora, nós sabemos outro desafio grande aí, pastor, essa separação, não confundir doença com possessão maligna, né? Ainda dentro desse assunto, né, a cura divina e os desafios atuais, né, a gente está procurando esclarecer para todos que Deus cura, Jesus cura hoje, sim. Amém. Mas nós temos que entender que é a nossa responsabilidade prevenir, se higienizar, evitar. Estamos em tempos de pandemia, temos que usar a máscara, temos que lavar as mãos, cuidar da higiene pessoal, né? E temos que orar, temos que ministrar a cura, temos que ungir os doentes, Amém. fazer a nossa parte. Exato. Mas entender também que tem doenças que tem que entender o não de Deus, né? Você tem um enfermo, né? Por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho é cadeirante, especial, meu filho, né? Então eu orei fervorosamente no início. Meu filho ainda andava, meu filho andou até 8 anos e meio. Então quando ele estava com 3 anos e meio, eu orava incessantemente, fervorosamente, e Deus não falou comigo, Deus não me deu resposta, entendeu? Então Deus me revelou que não ia curar o meu filho, entendeu? Então eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, na vida da minha esposa, Amém. de tipo assim, uma prova de Deus na minha vida, no meu ministério, na vida da minha esposa, né, de cuidado, porque muitos pais abandonaram as suas esposas e muitas esposas deixaram filhos morrer por causa de enfermidade, entendeu? Então eu entendi que era uma missão de Deus na minha vida cuidar daquela criança durante toda a vida. Então eu passei a orar pela saúde do organismo daquele menino. Então meu filho é saudável, né? Uhum. Do ponto de vista assim de organismo, ele é inteligente, ele não fica gripado sempre, né? Tem a doença genética, né? Uhum. Mas é uma criança inteligente, que muitas crianças morreram com 9 anos de idade. Meu filho já tem 19, vai fazer 19, né? 19, você me falou. Entendeu? Faz 19. Então é assim. Então, assim como Paulo tinha uma doença, Timóteo tinha uma doença, muitas pessoas têm doença, não pode cair da fé porque tem uma doença. Jó ficou doente, terrivelmente doente. Então, era uma prova de Deus. Mas Deus restaurou, naquele caso Deus restaurou, né, pastor? Deus restaurou Jó, mas só que ele passou um período doente. Meu Deus. Muito doente. Sobre esse contexto que você tá comentando, até quero chamar a atenção da participação aí da irmã Tassiele, ela fazendo uma colocação aqui, perdi meu pai com uma enfermidade muito severa. Não presenciamos a cura dele. Orou, clamou a Deus. Minha sobrinha, meu irmão, né? Uhum. Nós todos oramos, mas a cura foi que nós fomos curadas para dar seguimento à obra de Deus. Olha que coisa bonita, né? Entendeu? Foi um sofrimento muito grande para a família, pela perca do pai, o pastor da igreja, né? Um servo de Deus. Mas, por outro lado, Deus trouxe a cura no coração delas, dando uma estrutura, É difícil, mas é igual você disse, Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Obrigado, irmão Tassiele, pela sua participação, né? Realmente é isso. É difícil, muitas vezes pessoas não chegam ao ponto de entender o propósito de Deus, né, pastor? Então são desafios, né? Atuais que nós precisamos, né? Exato.
saber. É o processo de Deus, né? É o processo de Deus. Muito bem, entrando um pouquinho mais nesse contexto aí, não confundir doença com possessão maligna, pastor. Vamos falar um pouquinho disso aí, nós temos ainda alguns minutos, né? 10 minutos. E nós vemos aí que Jesus deixou para a igreja essa autoridade, né? Sim, Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos capítulo 16. O que diz Mateus 10:8? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. Que autoridade tremenda que ele deixou para a igreja, hein? Nós devemos usar essa autoridade em nome de Jesus. Amém. Para diminuir o sofrimento humano, né? Glória a Deus. Porque Jesus tem saúde para todos, né? Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Para pessoas. Certas pessoas passam por situação e às vezes nós vamos questionar com Deus, brigar com Deus. Essa briga com Deus é prejuízo, né, pastor? Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Entendeu? Então não podemos fazer pré-julgamento, tem que ter o discernimento. Exato. Às vezes está faltando ali um cuidado dessa própria saúde, ir ao médico e depois quer atribuir ao diabo, né? Exatamente. Aí tem muitos que dão crédito demais para Satanás, pastor. Ele está fora do jogo, ele não é culpado daquilo ali, e aí? Às vezes faltou cuidado, faltou zelo, faltou, né? E nós queremos espiritualizar e demonizar demais as coisas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é se a enfermidade é opressão maligna ou é uma questão médica, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber. Pastor, antes de continuar aí, antes de entrar no segundo tópico, não podemos esquecer que Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E aí? É a opressão, né? Quando ele entra em ação, né? Exatamente. E as enfermidades espirituais, né, elas causam muita tristeza, depressão, né, muita cadeia. Então você tem que ter o discernimento, né, porque às vezes uma pessoa tem alguma doença, mas ela é super feliz. Ah, irmão, isso eu tiro de letra. Tem pessoas que têm alguma doença, mas tem uma autoestima, tem, né, uma alegria. Então você vê que é uma doença que pode ser tratada, né? Ou Deus não permitiu que fosse tratada, mas a gente entende que não é uma enfermidade espiritual, né? Não é uma possessão. Agora, quando você vê uma pessoa escrava e com rancor, com ódio no coração, depressiva, de uma certa forma amargurada, então você pode ter um discernimento de que precisa de uma libertação. Uma opressão maligna, né? Que é uma opressão maligna. Exato, concordo. Então vamos lá no segundo ponto. Então a primeira coisa que a gente viu é se a enfermidade, né, é uma opressão maligna ou é uma questão médica, né? E segundo, o segundo, né, que devemos procurar saber a vontade de Deus, a soberania, né? Que Deus, ele faz o que ele quer, né? Nós não podemos colocar Deus contra a parede, né? E isso é muito perigoso, né? Porque Deus, ele não responde a esses atos de desespero. Deus age através da fé. Amém. Né? Deus age através da fé. Amém. E aonde é necessário, né, uma intervenção de Deus, porque Deus não quer criar pessoas preguiçosas, Deus não quer criar pessoas que não se esforçam, né? O reino de Deus é tomado por esforço e o Senhor orienta a se prevenir,
a buscar os recursos médicos, né? Mas, por exemplo, se nós estamos no meio da selva amazônica, estamos em um lugar que não tem um médico, não tem nada, de repente uma pessoa adoece, você tem que usar a autoridade, a fé, ungir essa pessoa e Deus levantará o doente. Amém. Né? Então, amém. Se Jesus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Né? Ele não cura. Não esquecendo que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida e não servo nosso, né? Exatamente, né? Então, é isso que eu falei, que precisa ter muito cuidado com esse comentário para que nenhum engano, né, entre na nossa cabeça. Então Deus não se preocupa com a gente, Ele faz apenas o que Ele quer. Não, nós temos que ter um relacionamento de fé, né, de busca, né, de entrega, né, amém. Glória a Deus. Para que a gente não venha colocar Deus contra a parede, amém. Cair no erro de falar assim, vou fazer uma prova com Deus, se Deus não curar aqui eu não vou mais ser crente, se Deus não curar aqui é porque Deus não existe, se Deus não fizer isso, então, eu não vou servir Ele mais, né? Então isso é desespero, isso é uma ação do diabo, é isso que o diabo quer, né? Fazer com que as pessoas se afastem de Deus, né? Através desse desespero. Então essa pergunta aí, caso você já fez ou você já ouviu alguém fazer, né? Por que alguns são curados e outros não? Isso cabe a Deus. Isso cabe a Deus. Amém? Né? E por que alguns são curados e outros não? Né? A gente tem que entender qual o propósito de Deus através dessa doença, né? Como foi o caso de Paulo, que tinha uma doença, um espinho na carne, como foi o caso de Timóteo, que tinha uma enfermidade no estômago, como foi o caso de Jó, né? Que Jó foi curado depois, mas quem conviveu com Jó no período da doença e não o viu mais, levou uma má impressão de Jó. Por exemplo, se alguém conviveu com Jó no período da doença, né? E depois foi embora da presença de Jó, nunca mais viu Jó, essa pessoa levou uma má impressão. Poxa, eu conheci uma pessoa, um homem, que era muito fiel a Deus, muito temente a Deus, mas estava lá a ponto de morrer. Eu sei que aquele homem morreu, né, se essa pessoa não conheceu a cura de Jó, né? Exato, com certeza. Entendeu? A imagem, a lembrança, o entender dele, que depois e o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, o que adiantou aquele homem ser crente, que adiantou aquele homem confiar em Deus, se ele estava numa situação daquela? Então, cada caso é um caso. Por que uns são curados e outros não? Nós temos que entender qual o propósito de Deus naquela enfermidade. Né? Às vezes alguém é cobrado, né? E aí, onde está seu Deus? Né? Entendeu? Mas a verdade é o seguinte, Deus é soberano em todas as questões, né? E em muitos casos há umas situações que às vezes não vem no momento a cura vem depois. Jesus nos ensinou a ser perseverante, né? Orar sempre, nunca desanimar. Então, é importante, meus irmãos, você que está acompanhando, edificando com a palavra de Deus, né? Jesus cura hoje, está escrito aqui. Quer dizer, o que é o hoje? A atualidade nossa, Jesus cura sim. Agora, nós precisamos entender qual o motivo da enfermidade. É um motivo espiritual, né? Precisa de uma libertação espiritual, porque é uma opressão maligna, né? Qual o motivo dessa enfermidade? É necessário levar ao médico, né? Seguir a orientação médica. Deus quer curar através do médico, né? Qual o propósito dessa enfermidade? Deus quer permitir que nós a levemos conosco essa enfermidade. Deus não quer curar essa enfermidade. Deus tem um propósito diferente. Então precisamos discernir, né? Porque eu já fui curado, né? Eu já fui curado. Eu comi carne de porco. O porco tinha bebido água de mandioca, né? Mandioca brava, né? Então
a gente espremeu a mandioca, quem sabe no Nordeste, em outros lugares tem a mandioca braba, né? Que a água dela mata. É veneno. É veneno a água dela, né? Para fazer farinha a mandioca, né? Então o porquinho, a leitoa, bebeu a água ali e nós, adolescentes, pegamos e limpamos o porquinho e a gente comeu o porquinho, né? Então a gente passou mal, eu e o rapaz, o filho do dono da terra. Então eu não era crente e a gente estava muito distante, 40 quilômetros da cidade, não tinha carro e a gente passou mal à noite, né? E a gente estava sentindo que ia morrer mesmo. Meu Deus. Então o Senhor daquela casa estendeu as mãos sobre nós e nos curou. Amém. Nos curou. Amém. E eu já orei por várias pessoas que foram curadas. Amém. Né? Então, a gente ter o discernimento e entender que curas pode ser um processo, né? Exato. E nós temos que ser provados e perseverar na busca. Nós temos que saber que a cura divina é real e atual. Atual. Da mesma forma, né, quantas vezes nós já oramos, Jesus já curou, já muitas enfermidades foram repreendidas através da oração da fé, né? Temos a nossa filha, né, mais velha, que é a primogênita, sofreu muito no início com uma bronquite gravíssima. Naquele momento, a Beth, mulher de fé, disse: meu esposo, vamos orar agora, porque o sofrimento era intenso, pastor. Depois dessa oração, ela nunca mais passou mal, pastor. Quer dizer, e outros milagres, né, de cura que Jesus já nos deu. Então é muito importante, irmão. O agir de Deus é conforme o querer dele, não conforme o nosso querer, né, pastor? Exatamente. Então, quando Jesus cura, quando, como e onde Ele quer, não conforme a nossa vontade. Entenda isso. Mateus, leia Mateus 6 e 10. Mateus 6 e 10. Está na nossa leitura diária. Está aqui no finalzinho. Finalzinho dos comentários aqui, ó. O último tópico tem Mateus 6 e 10. Mateus 6 e 10. O último tópico. Muito bem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, não devemos buscar desesperadamente a nossa vontade, como aquela criança birrenta. Muitas vezes o pai diz não. A criança desesperada por uma coisa no mercado, numa loja, mas o pai diz não. Amém. O pai não compra. Muitas vezes o filho adolescente desesperado por um veículo, por uma moto, e o pai diz não. O pai tem o recurso, mas não compra, e ele vai chorar para os colegas: e meu pai é ruim, tem dinheiro, mas não compra um carro para mim, entendeu? Então o pai sabe que é melhor para o filho, o tempo certo, o momento certo de cada coisa. Aquilo ali pode causar uma tragédia para ele, então, né? Esse versículo é maravilhoso. Repete, por favor, meu pastor. Vamos, né? Tá aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Temos que aceitar a vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, né? É aí que nós sofremos. Exatamente. Então nós temos... não é fácil. Não é fácil. Porque quantas pessoas às vezes vão para um hospital, Jesus cura ela lá. E outras vão e infelizmente acontece ali uma fatalidade. Então, nós temos que entender e aceitar a soberana vontade de Deus. Nós temos que orar assim: seja feito conforme a tua vontade. Porque Jesus cura quando, como e onde Ele quer. E não da maneira, né, que às vezes nós pensamos e nós queremos. Não é isso? Foi o que aconteceu lá com Naamã. Naamã quase que vai embora sem a bênção, não estou? Quase. Espera aí. Não era suposto esse profeta sair aí de dentro, vir cá, colocar as mãos na minha pele, repreender, orar, ungir,
invocar o seu Deus, clamar fazer e aquele tudo mais. ritual. Mas nada disso aconteceu, pastor. O profeta simplesmente diz, ó, vai lá e lava no Rio Jordão por 7 vezes. Aquilo foi uma afronta pro cara. Mas peraí, lá na minha terra, lá tem rios de águas cristalinas. Eu vou ter que lavar, tomar um banho nesse barro aqui, não? Olha aí, né? O processo de Deus na vida do homem, né? Mas pela humildade do seu servo, meu Senhor, já está aqui mesmo, já andamos. Foi muita estrada, foi muito chão. Vamos fazer, você está doente, cara. Vai lá, dá um banho lá, toma uns mergulhos lá, e aí? Aí ele se rendeu, né? E o milagre aconteceu. Então, o milagre, as coisas acontecem não conforme nós queremos, né? Não conforme. Deus tem a maneira, né? Deus tem a forma de agir. Esta é a verdade. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos. Mas uma coisa temos que aprender. É essa oração que Jesus nos ensinou aqui. Seja feito a sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, sabemos que louvamos nós por essa manhã, não aceitamos a morte. Isso faz parte do nosso sentimento humano. Pedimos misericórdia. Não admitimos a doença, Deus, não admitimos a tem enfermidade. compaixão daqueles que Mas, estão Senhor, sofrendo, nós precisamos a cada daqueles dia que estão entender e doentes. submeter a vontade do tem Senhor nas misericórdia, nossas vidas. Senhor, daqueles que O estão Senhor tem um propósito no para leito da todas as enfermidade, coisas. daqueles ó que Deus. estão hospitalizados. Querido Deus, em nome de tem Jesus, misericórdia daqueles familiares nós que estão visitamos neste com o momento coração apertado, aqui, Senhor, pedimos a por Ti causa que dos seus haja um entes mover queridos que especial estão do Senhor na vida doentes, daqueles que estão Senhor. enfermos Pai, agora. em nome de Jesus, Aqueles que estão nos visita leitos agora, de Senhor. enfermidade. Oh, meu Deus, restaura que a saúde, desafio, atende Jesus. o clamor, Senhor, da Tem igreja. misericórdia. As Os seus famílias que servos clamam, estão clamando a as Ti famílias que clamou e não foi respondida por conforme cura, elas por queriam. milagre. Lembre-te, Jesus, Senhor. tem misericórdia, Lembre-te, meu Deus. Senhor. Tem Tem misericórdia. misericórdia, Quantas Senhor. mães Cura, agora estão salva, Senhor. com o coração Pai, em nome partido de pela Jesus. perca de um Nós filho, estamos de um pedindo ao esposo, de um Senhor que parente. visita os enfermos Senhor, tem agora, misericórdia. que restaura a saúde, Oh, meu Senhor. Deus, Daqueles fortalece, que Pai. estão clamando, Visita-lhe a Cirlei, meu Deus. Restaura, Fortalece Senhor, a ela saúde pela perca do daqueles filho. que estão Oh, agora, Jesus Senhor, do Rafael, meu Deus. Que apertados, dor em situação terrível de naquela família, enfermidade. Deus. Pai, em nome de Conforta Jesus, aquela família, meu manifesta o Deus. Teu amor, Dá a tua graça, dá tua força a misericórdia. eles, ó Deus. No momento de Senhor, dor, de consola separação, todos de aqueles perca, que meu perderam Deus, seus que é uma familiares. coisa irreparável. Por conta, Jesus. Senhor, dessa pandemia. Quantas famílias estão por conta sofrendo dessas agora, meu Deus? enfermidades, Deus. Oh, Jesus, Consola o perderam. coração, Quantas Senhor. famílias perderam, meu Conforta, Deus? Espírito Santo. Tem Entra misericórdia, com meu Deus. consolação. Sempre Nós te estamos ouvindo uma pedimos, notícia Senhor, ou outra no nome de do alguém Senhor que Jesus. partiu para a eternidade. Oh, E é um Deus. sofrimento tremendo, Tem porque isso faz misericórdia. parte do nosso ser humano, meu Deus, nosso sentimento. Não tem como nós não sofrermos. Mas uma coisa é certa, nós temos o conforto do Senhor, da Sua palavra, e o Senhor que nos renova em força. Sim, ó Deus, que a Tua palavra se cumpra em nós, que a Tua vontade prevaleça para sempre. O Senhor é soberano sobre todas as causas. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado por esta manhã de aprendizado, meu Deus, que foi tão rico e tão precioso para nós. Amém. Deus abençoe, meu querido, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão conosco aí, né? Que Deus abençoe vocês. Que bom estarmos juntos, né? Orando. Nós temos o conforto de Deus, né? Quantas famílias têm passado por este momento de dor? Não é fácil, né? Mas o Senhor é que nos renova em força. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que o livramento de Deus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui até de máscara, né, pastor? Sim. Precisa, né? Nós queremos aqui reforçar tudo aquilo que é a recomendação da medicina, né? E pedir a todos que sejam responsáveis com a higiene, com o cuidado, né? Porque é bíblico.
Leia o capítulo 15 de 17 Levíticos, né? Os e cuidados. também 17, aonde Deus orienta o seu povo a tomar cuidado com lavar as mãos, lavar as roupas. É verdade. Né? E não tem nada a ver com comer, né, certos alimentos, né? Tem uma polêmica aí de algumas religiões que não come isso, não come aquilo. Não. Né? Quanto à alimentação, a palavra de Deus fala que nós temos que dar graças a Deus, né? E pela oração o alimento será santificado. Jesus falou que não isso é com relação ao alimento, comer algum tipo de carne. Posso comer carne? Não posso comer, né? O Senhor Jesus falou que o que entra, né, pela boca do homem, o alimento dele não é que o contamina, né? E sim o que sai da boca do homem. Exato. Mas não devemos dizer assim, eu sou de Deus, Deus é comigo, eu não preciso me preocupar com isso, com aquilo. Não, sim, você precisa se preocupar, você tem que entender que é bíblico você ter higiene, se cuidar e cuidar das pessoas que estão à sua volta. Com certeza. Mas é isso aí, todo cuidado é pouco. Eu até compartilhei com o pastor, ontem tive que sair, fazer umas compras, a gente vai nas lojas brasileiras, nós vemos o descuido por parte da comunidade brasileira. Muitas pessoas não usando máscara. É uma falta de respeito, pastor, eu considero isso. Falta de respeito consigo próprio e com o seu semelhante, né? Porque a partir do momento que ele não usa, ele não protege a si mesmo e não protege o outro. Não é isso? Então é muito importante, por onde você for, você está no meio de um grupo, faça uso da máscara. A máscara é uma proteção muito segura, tá bom? Até nós ouvimos por uma médica da Fiocruz, ela dizendo, mesmo depois da vacina, por uns 2 anos, ainda é necessária a utilização da máscara. Olha que coisa tremenda. Deus abençoe, tenha um domingo maravilhoso. Hoje, às 6 da tarde, nós temos o nosso maravilhoso culto, temos a Santa Ceia, e você que está aqui perto, está aqui conosco, venha participar. Amém? A paz do Senhor, até o próximo domingo, e estaremos aqui novamente. Amém, pastor? A paz do Senhor, ótimo abraço a todos. Deus abençoe.